Olá pessoal, é um prazer rever no TV JW Info. Dizer que a correria estava muito grande, montando um novo estúdio com alta performance e qualidade de vídeo, até porque eu faço curso, né? Então tive que fazer uma mudança geral no nosso trabalho, né? Equipamento, iluminação, som e etc. Bom, o vídeo agora nós vamos falar sobre por que pessoas sinceras, honestas, elas deixam com facilidade a organização. Primeiro, porque essas pessoas honestas e sinceras, elas costumam não deixar que nada seja mais importante do que a sua própria consciência consigo mesmo. E elas não aceitam, de forma alguma, grupos ou pessoas corromper sua forma de pensar e de analisar os fatos de forma honesta, certo? Muito bem. Dessa forma, fica muito claro que pessoas honestas e sinceras jamais se corrompem com facilidade. Outra coisa bem interessante que eu tenho percebido é que a honestidade hoje está ficando escasso e muitos, por não ter uma personalidade forte e consolidada, permite que outros influenciem. Muitos estudiosos falam o seguinte contexto em seus livros, né, em vários livros que eu já li. Né? Eles falam muito que pessoas, elas... Existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que influenciam e as pessoas que são influenciadas. Por incrível que pareça, a maior parte são influenciadas. Elas não influenciam, mas sim são influenciadas. E a maioria das pessoas religiosas, a maioria, eu digo 95%, 97%, são influenciadas. Elas não influenciam outras. Já muitos que estão lá, essa porcentagem pequena que não é tão influenciada, não consegue influenciar o outro grupo. Porque o outro grupo, por ser maioria e também por ser dominadas de forma mentalmente por programações, repetições. Por isso que o grande segredo de marketing não é nada mais que repetição, repetição, repetição. Esse é o maior segredo. Né? Não existe outro maior do que isso. Você pode observar que todas elas trabalham com repetições o tempo todo. As analogias religiosas, repetição. Ah, porque Jeová fez isso, porque o tal fez isso, porque o tal quer que você obedeça, porque o tal quer que seja dessa forma. Aí usa textos para justificar os meios que é interessante para eles. É dessa forma que eles trabalham a mentalidade das pessoas. E essas pessoas não se dão conta. Por quê? Porque não tem senso crítico. Quando você tem senso crítico, quando você tem uma avaliação, vamos dizer, inteligente, sábia, né? Você vai se dar muito bem. Você vai compreender a profundidade da coisa. Então, o que eu percebo? Muito isso. Então, pessoas honestas e sinceras são aquelas pessoas que vão sair tranquilamente. Porque ela não se vende por nada ou barato. Ela não se vende. A pessoa que tem essa cabeça pronta, preparado para encarar o mundo, né? Que é algo sutil, né? Pesado, o mundo é. Né? Você tem que aprender a lidar com o sistema. E outra coisa que eles ensinam que o mundo é perigoso, que se você sair para o mundo, você vai fazer baderna, vai fazer isso, faz aquilo. Mentira. Quando você é uma pessoa equilibrada, você é equilibrada onde você imaginar onde você estiver. Você pode estar numa igreja católica, você será equilibrado. Você pode estar na Testemunha de Jeová, você será equilibrado. Você pode estar aonde você estiver, você vai ser equilibrado. Mas a partir que você se torna uma pessoa, vamos dizer assim, fanática, você já se torna desequilibrado. A partir que você pega que aquele grupo fala e leva tudo na ponta da faca, como 100% de verdade, você se torna desequilibrado.
Então, assim, por que há um desequilíbrio? Todo estudioso sabe muito bem que na psicanálise e as religiões elas destrambelham a mente das pessoas de que forma? Ela ensina o medo, que se você não fizer o certo, você vai ser destruído, você vai para o inferno, que você vai para o Armagedon, que você não vai ser salvo, porque você está fazendo tudo errado. Então, essa programação feita desde a época que a igreja mãe, que não precisa dizer o nome dela, lançou isso, né, desde o Concílio de Nicéia, 325, as outras fazem a mesma coisa. Não muda nada para quem entende. Mas para quem nunca estudou elas a fundo mesmo, né, que nunca estudou as aplicações de todas elas, né, todas parece que repetem as mesmas aplicações de formas com as suas doutrinas peculiares e particulares, né? Então, se você for no Adventismo, vai pregar uma coisa, se for no Testemunho de Jeová, vai pregar uma coisa, Batista vai pregar uma coisa, a Assembleia de Deus vai pregar uma coisa, cada uma prega do seu jeito. E os imbecis não param para fazer uma análise crítica. Dizer assim, peraí, quer dizer que se eu sou da Batista, eu for para outra, diz que eu vou ser destruído, mas a outra diz que se eu estiver na Batista, eu vou ser destruído, mas a outra diz que se eu for Testemunho de Jeová, estiver na Batista, eu vou ser destruído. Quer dizer, onde é que está a verdade mesmo nessa coisa? Onde é que está essa verdade? Onde é que está esse despertar de consciência que eles não fazem? Né? Porque eles não têm interesse de fazê-lo. Essa é a verdade. E a maioria não se deu conta disso, que é dessa forma que se trabalha, que é dessa forma que a coisa funciona, que é dessa forma que é assim, assim, assado. Então, enquanto as pessoas não amadurecerem, enquanto as pessoas não evoluírem, elas continuarão crianças, crianças e crianças. Infelizmente, eu vejo isso com muita decorrência o tempo todo, as pessoas como crianças. As pessoas não se perguntam, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo aqui nessa terra. As pessoas não têm noção de suas vidas. As pessoas não têm propósito. As pessoas não têm estímulo para evoluir, não, porque cuidado que ele está cobrando, a gente tem que fazer tudo certinho. Olha, do jeito que essa aqui fala. Não, mas o senhor da Batista é desse jeito aqui que o pastor está falando. Não, o senhor de Jeová nos Anjos não está falando isso, porque o corpo governante disse isso. E é isso que eu tenho que fazer, senão vou ser destruído no Armagedon. E aí cria esse pânico, essa doença mental, sem que as pessoas percebam. Elas não percebem que elas estão doentes mentais. Elas não percebem que elas estão com problemas psicomáticos. Elas não percebem que elas estão mal. A saúde delas não estão bem. E também atacam outras, né? Além de atacar outras, não, porque fulano aí não quis a verdade, vai ser morto no Armagedon. Fulano não quis isso, vai ser morto no inferno. E assim vai. Plantando magias, né? Porque palavras assim são magias. Tudo é frequência e vibração, energia. Tudo que você fala. Tudo que você emana. Então, se você diz para as pessoas, por exemplo, se ela vai morrer no Armagedon, você está plantando uma magia negra para as pessoas, dizendo que elas merecem ser destruídas porque ela não concorda com sua opinião. Olha o pau de merda que vocês estão fazendo. Já outros dizem que você vai morrer no inferno. Também é palavra de magia. Você também está aplicando intenções negativas, né? Perversa, sem perceber. Entendeu? Julgando as pessoas que estão próximas de você, julgando sua família, julgando seu primo. É um julgamento deteriorante. E não percebe isso. Porque ninguém te alertou sobre isso. E nem elas vão te alertar. Se a prisão é mental, a prisão é mental. Por isso que quando se fala assim, religiões aplica magia. É no sentido que ela aplica prisões mentais. É só na sua mente. Na mente de outros não é. Vou dar um exemplo para você. As testemunhas de Jeová tem em torno de 8 milhões. Hoje em dia deve estar uns 7 milhões, 6 milhões. Deve estar bem menos. Mas esses 6 milhões estão sobre uma prisão mental. Na cabeça deles, o restante tudo vai ser destruído no Armagedon. Mas você vai na Universal, aqueles outros que acho que não chegou nem a 1 milhão ainda, também estão presos nas prisões mentais. Aí você vai na Adventista, estão também presos nas prisões mentais. Cada um acha que um vai morrer, que o outro vai... Porque são um bando de imbecis, não são pensadores. Eles acham que aquilo que eles sabem é a verdade. Ou aquele grupo ensinou a verdade. Se aquele grupo é um grupo dominante, ele já não ensinou a verdade para você.
Todos os grupos são dominantes, eles não ensinam a verdade. A verdade é um pensamento livre, onde você questiona, pode dizer, pode questionar, pode analisar, pode elaborar projetos para descobrir os fatos realmente. Mas se você está em um grupo que ele opina, coloca aquilo como verdade, você não pode passar por cima daquilo de jeito nenhum. A maioria também não sabe, porque a família está toda lá encalacrada, na merda, na lama. E se ele sair, ele perde a família também. Então ele não pode sair. Mas na cabeça dele, ele sabe a verdade. Então, é desse jeito que funciona o processo. E se você for uma pessoa de mente nobre, inteligente, capaz de ter sabedoria, você vai investigar as coisas, simples assim. Não precisa acreditar em um youtuber, em um pesquisador. Não. É só você ter um senso crítico de avaliar as coisas que você vai entender toda a sabedoria, como é que funciona. Preso em livros, né? Preso em livros, estão tudo presos em livros. Por exemplo, se você for lá, os muçulmanos estão presos lá no Alcorão. Você vai aqui no Brasil, o povo está preso na Bíblia. Como se a Bíblia fosse o livro de todas as respostas. Sendo que a Bíblia é a história dos Anunnaki, não é a história de nós humanos. Né? É a história de seres que não tem nada a ver com os humanos. Olha que coisa aí que eu tenho que te dizer isso. E vocês não sabem. Eu investiguei a história dos Anunnaki. A história dos Anunnaki justamente é a história da Bíblia. Vocês não sabem. Por exemplo, eu vou mostrar só rapidinho aqui para vocês só terem uma ideia do que eu estou dizendo. Rapidinho, viu, pessoal? Vou botar um nome aqui. Da onde a Igreja Católica tirou a história, por exemplo, de Noé, né? Tá nessas tabuínas aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Rapidinho, viu, pessoal? É só um momentinho. É porque eu tô abrindo aqui um... Ele tá aqui como uma veloz. Aqui. Aqui, ó. Essas tabuínas aí. Que vocês estão vendo aí. O Gilgamesh é esse aí, ó. Gigante aí, ó. Esse gigante que pegava leão como se fosse um gatinho. Esse ser tinha quase o quê? O Gilgamesh, ele tinha em torno de quase uns 5 metros. Noé é Gilgamesh, você deveria saber disso. Que é um Anunnakiano. E que foi que a Igreja Católica fez? Pegou todo o contexto histórico de magia dos Anunnakianos, adoradores de seres, e botaram para os seres humanos fazerem. Então não foi sua religião que fez, não. Isso aí já foi feito antecipado. Foi feito lá pela Igreja Católica, no Concílio de Nicéia. Eu não sei se vocês sabem, a própria mãe de Constantino I, Helena, tal da Santa Helena deles lá, ela bebia sangue e fazia sacrifício de criança. O próprio Constantino, que organizou a Bíblia, ele é conhecido, no contexto histórico, como um cara que era de uma religião pagânica. Para eles botar a palavra pagânica, na verdade, pagã é a feitiçaria. Ele era feiticeiro. E ele recebia orientação de seres das trevas. Então deve vir coisa boa aí, né? Por isso que você não consegue entender, por exemplo, o livro de Apocalipse. Não adianta vocês entenderem. O livro de Apocalipse é puro código. Desculpa ser honesto com vocês. Se vocês gostam da verdade, ama a verdade, vai procurar pesquisar. Entendeu? Então, a história de Noé é a história de um híbrido de Gilgamesh. E vocês estão achando que é outro ser e tal. Não, não é nada de outro ser. É Gilgamesh. É assim que funciona. Então é isso aí, pessoal. Maravilha, foi bom estar com vocês de novo. E vou começar a fazer vídeos agora decorrentes, porque nós montamos agora um sistema muito mais fácil, que é muito rápido de fazer vídeo, elaborar e botar no ar. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.